A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo. Neste vídeo eu vou falar sobre trago na minha memória o que me dá esperança. E nós vamos tomar como base para a nossa reflexão Lamentações capítulo 3, versículos 21 ao 26. E vamos trazer como ilustração esta gravura. Essa gravura que nós estamos vendo aconteceu no período de Jeremias, e ele foi o único profeta, que profetizou a respeito de Jerusalém, que iria ser destruída, que iria ser tomada pelos babilônicos, e ele viu isso acontecer, e viu a cidade ser, então, as suas promessas, as suas palavras proféticas serem cumpridas pelo fato do povo não se arrepender dos seus pecados, que eram muitos. E então os babilônicos entraram, colocaram fogo na cidade, levaram os tesouros do templo para a Babilônia e também mataram todos aqueles que não queriam se entregar, e aqueles que se entregaram foram levados cativos para a Babilônia. Então aqui está. E aí nisso ele como profeta, ele foi poupado a sua vida, e ele então vê todas aquelas coisas acontecendo, vê os mortos, os velhos, as crianças, as jovens, todo tipo de pessoas ali de Jerusalém sendo mortas na sua frente. Ele vê cadáveres, vê coisas terríveis ali diante de si, e então ele chora muito ao ver toda aquela cena. E aí, então, ele escreve Lamentações. Jeremias, como nós sabemos, é o profeta chamado profeta chorão. Então, ele chora, mas chora amargamente. Então, ele se derrama em lágrimas, ele deixa realmente as suas emoções, os seus sentimentos por aquele povo extravasar completamente. Mas chega um momento em que ele cai em si e volta-se para a sua mente, para o seu racional, para a sua memória. E então o que acontece então logo depois? Logo depois ele diz o seguinte: trago na minha memória aquilo que me dá esperança. E aí então ele começa a falar o que lhe dava esperança. Mesmo olhando todas aquelas cenas, ele então parou para raciocinar, para pensar aquilo que realmente deixou de olhar com seus olhos de sentimentalismo humano e passou a olhar para aquele que cumpre todas as suas promessas e que é rico em fidelidade e que é muito misericordioso, que tem dó do seu povo, que realmente avisa o seu povo a respeito daquilo que vai acontecer. Muitas e muitas vezes, muitos profetas naquela época, e Jeremias também, levantava-se de madrugada, isto é, iniciava-se desde o início do dia até o final, sobre aquilo que iria acontecer se aquele povo não se arrependesse dos seus pecados. E então ele deixou de olhar e passou a olhar para dentro de si mesmo. Deixou de olhar externamente e passou a olhar para dentro de si mesmo. E ele então disse assim, quando ele passou a prestar um culto racional a Deus, ele disse: trago na minha memória aquilo que me dá esperança. E o que será que dá esperança, deu esperança a ele? Ele lembrou-se de todas as misericórdias que Deus teve para com ele, para com seu povo, no passado. E lembrou-se da fidelidade do Senhor, dos seus atributos, da bondade do Senhor. E então ele pôde então descansar no Senhor. E diz assim, eu vou ler desde o versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim.
renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. E o que o Senhor quer nos ensinar aqui? Olha, que lugares de tragédia, que pessoas mortas por tudo, do lado direito, esquerdo, atrás, por onde ele se virava. Tinham pessoas mortas pelos inimigos, pessoas a quem ele tanto amava, pessoas a quem ele tanto respeitava. E ali estavam sendo mortos, outros levados cativos para a Babilônia, como escravos. E o que nos ensina é o seguinte, e ele como homem de Deus, ele então pôde abrir os seus olhos espirituais, pôde então voltar a sua memória para tirar a sua visão daquele momento e olhar para trás, e trazer a sua memória que lhe dava esperança. O que lhe dava esperança eram as misericórdias do Senhor. Misericórdia nós podemos traduzir para a nossa língua. Dó significa dó. Quantas vezes Deus teve dó do povo de Judá, de Israel? Lembrou-se da fidelidade. O Senhor é fiel em cumprir todas as suas promessas. E ali estava cumprindo as promessas que Deus havia dito através da sua boca. E ele viu então acontecer. E a bondade de Deus, tantas coisas boas que ele tem nos dado. Então, Jeremias pôde fazer isso. Se você também está passando por esses momentos difíceis da sua vida, e você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, você pode então tirar o seu olhar de sentimentalismo humano e olhar para aquele que tem renovado as suas forças com as suas misericórdias, tem sido o motivo para você não ser consumido com as suas misericórdias que não têm fim. Você pode olhar para aquele Deus maravilhoso que é fiel em cumprir todas as suas promessas, por toda a bondade que ele tem tido para com você, tem suprido as suas necessidades, tem abençoado toda a sua vida, a sua família. Então, olhe para aquele que tem misericórdia, né? Olhe, tire essa visão. Muitas das desgraças que poderão acontecer até no nosso país, essas coisas não podem nos afetar a nossa visão, a nossa fé, o nosso culto racional ao nosso Deus. Então, se alguém te abandonou, te decepcionou, quis te destruir, então lembre-se, tira a sua visão dessas coisas e coloque a sua visão naquele que tem sido tão bondoso para com você até o presente momento. Não tem te deixado nem te desamparado, mas tem cuidado de você, como cuidou de Jeremias. Ele vai cuidar de você e suprir as suas necessidades e dar uma direção, dar orientação, dar uma estratégia. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Jesus te ama muito. Você é um homem, você é uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, e você então pode estar deixando de olhar para as desgraças, para os infortúnios, para o desemprego, tantas outras coisas, e passe a olhar para ele, e você passe a trazer na sua memória o que ele fez no passado, e esse mesmo Deus que fez no passado, ele vai fazer o mesmo hoje na sua vida, desde que você dependa dele e creia nele e olhe para ele. Ele é fiel em cumprir todas as suas promessas. Ele é mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus. Amém.